Então, ao mesmo tempo que na Índia a gente encontra pessoas assim, de uma estatura espiritual extremamente elevada, grandes sábios, gurus, swamis, que realmente foram fundo, né, na pesquisa das realidades mais profundas da existência, nós encontramos pessoas supersticiosas, né? Eu lembro uma experiência que eu tive lá na minha primeira viagem ainda, em Bhubaneswar. Nós estávamos viajando de uma cidade para outra, numa estradinha pequena, e de carro, e de repente um gato preto cruzou a estrada. Aí na mesma hora o motorista freou, deu uma ré, aí depois continuou de novo. Quer dizer, existe uma série de coisas assim que são meio inexplicáveis, né, que talvez para eles façam sentido, né, que fazem parte desse caldeirão cultural, né, onde existe superstição, existe devoção, existe religiosidade, adoração aos deuses. Mas, quando se vai à Índia, o importante é buscar esse sentimento religioso mais profundo. E sempre é possível encontrar aquilo que nós buscamos, aquilo que é mais profundo. E não se deixar levar pelas coisas que são apenas superficiais. Existe, como aqui no Ocidente, existe muito guru enganador, existem muitas manifestações religiosas que são de categoria inferior. Então nós temos que buscar o que interessa mais, separar o joio do trigo e encontrar realmente aquilo que toca o nosso coração. Na Índia é interessante que existem certas regiões que são especiais para aqueles que estão numa busca espiritual. Como nós vamos ver daqui a pouco, existem algumas cidades que são consideradas cidades sagradas, como Haridwar, Rishikesh, Dehradun e várias outras que são cidades assim especiais, onde as pessoas vão para lá para se instruir, para meditar, para fazer yoga e para levar uma vida mais espiritualizada. Existe uma cidade, depois nós vamos ver algumas imagens também, que é muito especial, que é chamada Varanasi, ou Benares, que é uma cidade também na beira do Ganges, que é considerado assim, o local ideal para se morrer, ou pelo menos para se lançar as cinzas dos mortos. Então existe um número muito grande de indianos que vão para Varanasi, quando já estão à beira da morte, só para ter o privilégio, né, de poderem morrer e serem cremados naquela região. Quando não dá tempo de chegar até lá, ainda com vida, os parentes levam os corpos para serem cremados lá em Varanasi, né? Ou, se não tiver jeito de levar os corpos, leva pelo menos as cinzas, né? Eles cremam no local da morte e levam as cinzas, mas eles gostam de despejar as cinzas no rio. Interessante que você, entre os hindus, você não encontra cemitérios. Entre os muçulmanos, sim, mas para o norte da Índia você tem muitos muçulmanos. Aí você tem os cemitérios porque não é costume deles cremar os mortos. Mas os hindus têm essa tradição de cremar os seus mortos, né, porque eles acham que isso facilita a liberação da alma. E o sonho de todo indiano é se desapegar o mais rapidamente possível dessa vida e ter suas cinzas jogadas no Ganges, porque o Ganges é, na realidade, um deus, é uma deusa, aliás, né, que chamamos de deusa Ganga, que tem toda uma tradição muito bonita, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa tradição. Mas essa ideia de que você jogando as cinzas no Ganges, você vai, né, se libertar mais rapidamente, que você vai ser acolhido pelos deuses, é algo muito presente na cultura indiana. Então, quanto mais você caminha pela Índia, viaja pela Índia, mais você presencia, né, essa presença, esse magnetismo espiritual que está em toda parte. Vocês vão encontrar templos, né, os mais diversos, né, inclusive de várias tendências religiosas, que na Índia você tem muitas religiões também. Os hindus estão em maior número, mas você tem os sikhs, que são bastante fervorosos. Aliás, de todos os templos que eu visitei, tem um templo sikh, que é o principal deles, chama Templo de Ouro, Templo Dourado, que é em Amritsar, que fica a noroeste da Índia, que é um lugar muito bonito, e esse templo fica no meio de um lago. Então é um local assim, muito especial, e lá existe uma devoção profunda. As pessoas lá não têm nenhum comércio, manter aquele silêncio, aqueles cânticos que são recitados continuamente, os mantras. E eles são muito dedicados, os sikhs, né, a essa vida espiritual. Então você tem os hindus, tem os sikhs, você tem os jainistas. Os jainistas são os que mais têm preocupação com a vida animal, com respeito, com todas as formas de vida. Então os jainistas têm até cuidado quando estão andando para não pisar numa formiga, às vezes botam inclusive uns panos aqui na frente do nariz e da boca para não respirar e sugar sem querer um inseto.
Então eles têm esse cuidado extremo, né, até exagerado com todas as formas de vida. Então eles têm uma reverência pela vida muito grande. Você tem os budistas também, que já foram em maior número na Índia, mas que hoje são minorias, são cerca de 4% só dos indianos. Mas são também um grupo religioso muito importante, e o budismo, na realidade, ele se espalhou pelo mundo e cresceu mais fora da Índia do que na Índia, onde ele se originou. Você tem muito budista na Tailândia, em Sri Lanka, no Camboja, em diversos outros países, né? Mas na Índia mesmo você tem um número relativamente pequeno de budistas. Os indianos, eles resistem muito às mudanças culturais, então eles são muito ainda ligados àquela tradição muito antiga, que está lá nos Vedas, né? Ao Sanatana Dharma, aquela tradição milenar que se manteve apesar de todas as invasões. A Índia foi um país que recebeu inúmeras invasões e manteve a cultura viva. Em outros países, como o Egito, por exemplo, que tinha uma cultura fabulosa no passado, essa cultura foi perdida. E em vários outros casos também essa cultura praticamente desapareceu. Na Grécia, pouca coisa sobrou das escolas de mistério. Mas na Índia não, a tradição foi mantida viva até hoje. Então hoje você tem, por exemplo, a tradição do yoga, que continua extremamente viva, você tem muitos yogis na Índia, e isso foi um processo ininterrupto ao longo dos tempos, né? Você tem referência ao yoga desde as escavações de Mohenjo-Daro, que são escavações que mostram uma cultura que viveu há 4.000 anos antes de Cristo, ali na região do rio Indus, né, que é um dos principais rios da Índia. Então, ali naquela região, eles fizeram escavações e encontraram uma cultura muito antiga, que foi datada de 4.000 anos antes de Cristo. E ali já existiam estatuetas com pessoas em postura de lótus, que indica que já havia naquela época uma tradição de meditação que está muito próxima da que se manteve viva ao longo de todos esses milênios. E se você pega um livro como o Bhagavad Gita, que é um livro que foi escrito também antes de Cristo, você vê toda uma tradição de yoga muito viva, né? O Bhagavad Gita é praticamente um livro de yoga, embora ele represente toda a cultura dos Vedas, mas ele é focado na tradição do yoga, porque o yoga é considerado a prática, né, que leva à transformação. Você tem diversas filosofias que floresceram na Índia ao longo desses milênios, né? Mas o yoga é considerado a tradição que é mais prática, né? Que leva, vamos dizer assim, é um caminho muito específico, que tem práticas bem definidas, que leva ao chamado samadhi, né? Que é aquele estado de transcendência, ao estado de realização da unidade com o divino. E toda a tradição do yoga visa justamente o reencontro, a reintegração com a nossa natureza mais interna. É o encontro de nós com a nossa natureza mais profunda, com o nosso verdadeiro eu. É como se fosse a união da nossa natureza material, a natureza ilusória, que é essa vida que nós temos sensória, com a natureza mais interna, verdadeira. Ou seja, é a fusão do inferior com o superior. Essa é a proposta do yoga, né? Você redescobrir aquilo que nós já temos em potencial dentro de nós. É uma redescoberta de si mesmo. É tomar posse da sua verdadeira natureza. Esse é o trabalho do yoga, que é desenvolvido através de várias escolas, né? Aliás, o yoga é uma das grandes escolas de pensamento indiano. Existem 6 grandes escolas chamadas de darsanas, e o yoga é uma dessas escolas. Então, o pensamento indiano é um pensamento muito vasto, é um pensamento assim de grande penetração. E para que nós possamos entender essa cultura, que é uma cultura maravilhosa, nós temos que colocar um pouco de lado as nossas concepções ocidentais, a nossa maneira de pensar, e começar a mergulhar numa visão mais unitária da vida, uma visão não dualista, não cartesiana da realidade. Na Índia, existe muito aquele conceito da complementariedade dos opostos. O positivo e o negativo não são separados, né? E são complementares. E existe um movimento de alternância entre os opostos. Isso está muito presente tanto na China como na Índia. E o próprio universo é considerado um universo pulsante. Você tem os dias de Brahman
quando o universo se expande, e as noites de Brahma, quando o universo se contrai e volta, vamos dizer assim, para o seu ponto de origem. É como se o universo estivesse saindo do imanifestado, da divindade suprema, e sendo emanado e jogado assim de dentro para fora, e depois, no momento seguinte, ele é recolhido, e aí você tem as noites de Brahma, quando a vida passa a estar voltada para dentro. Existem vários paralelos, né, com essa alternância de estados. Uma é a nossa noite e o nosso dia, né, das nossas vidas. Durante o dia nós estamos ativos e durante a noite nós dormimos. E esse é o conceito que está muito presente na Índia, né? Existe uma alternância entre momentos de ação, momentos em que a vida se expressa para fora, e momentos em que a vida se volta para dentro, como nós estamos dormindo, que é o momento de processamento das experiências que nós tivemos durante o período de atividade. Então, à noite, o sono é visto como um momento que você vai digerir, processar aquilo que foi experimentado durante o dia. E tanto o sono como o estado de vigília são fundamentais para que nós possamos manter o nosso equilíbrio. E na Índia, então, vida e morte são considerados também complementares, não são coisas separadas, né? No Ocidente, nós achamos que nós vivemos e a morte é o fim. E isso é uma coisa muito triste, né? Você achar que você tem que extrair o máximo da vida, né? Aproveitar tudo que tem direito, porque depois vai acabar e não vai sair mais nada disso e vai ser o fim. O indiano diz que, na realidade, a vida é eterna. A vida não teve início nem vai ter fim. E que nós podemos vivenciar a eternidade no aqui e no agora. Ou seja, quando nós vivemos em ilusão, nós estamos aprisionados ao tempo. Quando nós despertamos, nós temos a possibilidade de viver no eterno. E isso é algo maravilhoso, né? Uma grande mensagem que a Índia nos traz, essa possibilidade de você estar aqui vivenciando, estar vivendo nesse mundo, né, material, desperto aqui nesse mundo, né, cheio de pessoas à sua volta, aqui no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho. E existia a possibilidade de você, ao mesmo tempo que você está aqui nesse mundo material, você viver a vida divina. Um dos grandes mestres, pensadores da Índia, foi o Sri Aurobindo, que morou em Pondicherry, né? O ashram dele é em Pondicherry. Ele morou um tempo na Europa também, na França, depois na Inglaterra, depois voltou para a Índia e foi um dos grandes reformadores, foi um grande instrutor de yoga também, teve um forte trabalho social também. E ele dizia o seguinte, que é possível viver a vida divina enquanto nós estamos aqui na Terra. E ele dizia mais que o único local em que é possível haver realmente uma transformação é no aqui e no agora, é nesse momento. E o yoga, segundo ele, seria justamente esse trabalho de transformar uma vida mundana numa vida divina. E ele dizia que toda vida é yoga, toda vida é um processo dentro do yoga, é uma transformação contínua e um resgate contínuo daquilo que já está em potencial no nosso interior, uma redescoberta dessa divindade, dessa beleza, desse grande panorama que existe dentro de nós, dessa grande sabedoria que existe no nosso interior, que precisa ser redescoberta. Então, o yoga é justamente isso, é um trabalho contínuo, né? Um trabalho que leva toda a vida, que não tem fim, em que nós estamos continuamente redescobrindo, crescendo, né? E cada vez abraçando um universo maior. A diferença de um ser espiritualizado, de um ser mundano, corriqueiro, é que o ser espiritualizado já percebeu a irrealidade dessa vida que nós levamos centrada no eu. Uma vida egoísta, uma vida autocentrada, uma vida feia, né? Aquele mundinho pequeno, encerrado dentro dos seus próprios interesses. Já o grande ser, o mestre de sabedoria, ele está voltado para o mundo. Ele se realiza na medida que ele consegue trazer o mundo para um estado de realização também. Então ele percebeu que ele não consegue se transformar se ele não também transformar o mundo. E essa foi a grande sacação do Buda. Quando ele chegou à iluminação, e foi um processo muito bonito, esse processo de iluminação do Buda, ele percebeu no primeiro instante que houve até a tentação de se afastar do mundo, né? Ele já tinha chegado à iluminação, ele já estava percebendo o mundo com outros olhos, ele era já um iluminado.
Então, no início ele pensou, será que é possível fazer alguma coisa com esse mundo tão imerso na ignorância? Será que vale a pena eu tentar transmitir o que eu estou experimentando para o mundo? Então, houve aquela tentação inicial dele se afastar e permanecer no nirvana, naquele estado, né, de bem-aventurança. Mas logo em seguida ele percebeu que não fazia sentido ele fazer isso porque ele era o mundo. Ele não estava separado do mundo. E seria uma grande ilusão ele achar que ele poderia se manter apartado desse mundo. E que o estado de realização dele só seria pleno no dia que todos se realizassem e se transformassem num Buda como ele. Então essa é a grande renúncia que o Buda fez, também chamada renúncia do Bodhisattva, que é você perceber que é inútil a separação, que você é uno com o mundo. Então você renuncia vamos dizer assim, ao gozo isolado, egoístico dessa realidade superior para compartilhar a sua vivência com todos os seres, né? Então, o voto do Buda foi justamente de estar sempre presente junto a todos aqueles que estivessem buscando a sabedoria, buscando a iluminação, sendo uma fonte contínua de inspiração, de vivência, né, de experiência religiosa para aqueles que estivessem à sua busca, nessa busca. E essa é a ideia na Índia, que não existe uma única religião que tenha a verdade. A verdade está em toda parte. Inclusive, o indiano é muito tolerante em relação a todas as manifestações religiosas. Ele acolhe dentro da sua casa, dentro da sua cultura, todo tipo de religião. Os cristãos, os muçulmanos, o hinduísta acolhe o budista, acolhe o jainista. Todos se dão muito bem, porque eles percebem que as diferenças são na superfície, mas no fundo existe uma única sabedoria milenar, né? Que eles chamam de Sanatana Dharma, que na sociedade teosófica nós chamamos de teosofia, que é uma palavra grega. E essa teosofia é uma sabedoria que não pertence a nenhuma religião. E todos os grandes seres perceberam isso, né? Que a verdade, a sabedoria não pertence a qualquer escola, a qualquer religião, a qualquer manifestação. É lógico que os livros, os gurus, os grandes seres, eles podem certamente trazer grandes ensinamentos e eles vão mostrar um caminho, mas nenhum caminho é único e cada pessoa tem que encontrar o seu próprio caminho. Essa é o grande ensinamento que a gente encontra na Índia. Todas as pessoas têm o seu próprio caminho e esse caminho tem o que eles chamam de Dharma. O conceito de Dharma é um conceito muito bonito e ele deriva do conceito mais antigo ainda que Dharma, que é o conceito de Rita. Rita é um conceito de muitos milênios atrás, que está associado aos Vedas, né? Está muito presente na filosofia dos Vedas. Rita quer dizer ordem. Ordem no sentido mais amplo, né? Aquela ideia que o universo é divino, existe um plano que rege toda a manifestação que nós podemos observar no universo e que o universo, portanto, é um cosmos ordenado. E Rita seria, então, essa ordem que estaria presente em todas as coisas. Nada acontece por acaso nessa visão indiana. Então, Dharma é um conceito que derivou de Rita, dessa ordem, que quer dizer o caminho de cada um, o dever que cada um deve desenvolver na sua vida. Cada um tem um caminho, cada um tem o seu Dharma. E o seu Dharma não é igual ao Dharma do vizinho, nem do amigo, nem do familiar, nem da pessoa que está do outro lado. Cada um tem que descobrir o seu próprio caminho, que é único. E esse caminho tem sido descoberto muito mais no interior, no coração, do que fora. Você pode ouvir os instrutores, pode ler livros inspirados de qualquer religião que lhe apraza, mas o importante é encontrar o seu Dharma, o seu caminho no seu interior. Aquela verdade que ecoa dentro do seu coração é que é a verdade que vale a pena de ser adotada e perseguida e trabalhada dentro da sua busca espiritual. E nós temos que respeitar que nem todos os caminhos são iguais, que cada pessoa tem o seu próprio caminho. E o indiano respeita muito essa diversidade cultural e religiosa. Cada um tem o direito de escolher o seu caminho, e ninguém pode criticá-lo por ter escolhido esse caminho ou outro. E se nós tentarmos seguir um caminho que não é nosso, nós vamos falhar, nós vamos dar com os burros na água, nós não vamos encontrar a nossa realidade. Por isso que cada um tem que descobrir essa verdade através de meios próprios. Não existem fórmulas prontas, não existe um caminho único, não existe um único livro, existe uma grande diversidade de sabedoria que está espalhada em toda parte
E por afinidade é que nós vamos encontrar o nosso caminho. Então essa grande diversidade que nós encontramos na Índia é fruto dessa percepção. São muitos os caminhos. É uma única verdade, mas os caminhos até ela são muitos. Isso é uma coisa muito bonita, né? De nós percebermos que a verdade é una, mas as expressões dessa verdade são as mais diversas. E nós temos que encontrar aquela formulação, aquele caminho que bate conosco, que tem a ver com a nossa natureza.